Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack, para mais um vídeo da série de 3D Maya, em que falaremos sobre a modelagem 3D, as dicas e tudo mais. Porém, antes disso, eu convido todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Temos novidades no site, todos os cursos certificados com tutoria, tanto os presenciais como os EAD. Temos cursos online e presenciais e até semi-presenciais, além do workshop, ensaio fotográfico, orientação de TCC, monografia, entre outras coisas. E novidade, todos os cursos em até 12 vezes sem juros ou com desconto à vista. Então vá lá e confira as possibilidades em stackad.com.br e construa sua carreira de sucesso. stackead.com.br. Agora vamos ao nosso curso aqui, ao nosso treinamento. Primeiramente, algumas pessoas me perguntam como que a gente cria texto no Maya, né? Como que faz para criar texto 3D, texto tridimensional. Primeiramente, antigamente o Maya ele tinha um recurso. Deixa eu só pegar aqui de novo a janela aqui do Attribute Editor aqui. Vocês aqui, ó, General Editor Attribute. Antigamente o Maya ele tinha aqui em Create Text. Você poderia criar um texto aqui vir aqui. Ele criaria curvas, que eu já falei que são as curvas, e você teria que criar aqui a curva do texto. Então você digitaria o texto e ele apareceria em curvas. Você teria que selecionar a letra e vir em Surface e fazer um Bevel Plus, que é essa opção aqui, letra por letra. Se você tinha, por exemplo, a letra A, que ela tem um buraquinho dentro, você tinha que selecionar de fora e a de dentro nessa sequência para o Bevel Plus funcionar, para não ficar um texto sólido. Então, dependendo da sua versão do Maya, ainda é assim que você vai criar texto a partir de curvas, e aí vai fazer o Bevel, que é tipo chanfro e entalhe. Você vai entalhar a sua curva. Porém, aí depois você iria lá nos inputs do Bevel, lá no Attribute Editor, né? E faria lá os inputs da curva. Porém, as versões novas e atuais, quando você vai criar, já tem aqui um T de Typography aqui, ó. Você pode vir em Create Type e aí ele já vai criar aqui um texto 3D aqui, um texto tridimensional que você vai poder editar, fazer todas as alterações necessárias nesse texto. E uma vez que o texto é criado, você tem algumas edições que você pode realizar. Aqui no Attribute Editor, você pode vir aqui em Type. Tem alguns atalhos que o Maya tem, por exemplo, quando você fazia o texto via curva, você tinha que fazer o Bevel, né? Aí você teria que selecionar letra por letra, como eu falei, ou você podia fazer na primeira letra o efeito, clicar na segunda e apertar o G, que daí ele já faria essa aplicação do Bevel Plus, que ele repetiria o último efeito. Então a gente tem aqui, ó, Type 1. Depois que você fez o texto, você vai vir no Attribute Editor, Type, e aqui você vai poder digitar o texto que você quer. Aqui você vai poder trocar a fonte dele, se vai ser regular, bold, enfim, aqui o tamanho da fonte, o tracking, que é essa tracking quando você movimenta as letras, e o kerning é o espaçamento entre letras, entre linhas, enfim, tem várias coisas aqui que você pode mexer. Depois você pode vir no Channel Box e procurar aqui nos inputs, por exemplo, do Extrude, os inputs do Type, da extrusão de texto. Se você olhar, apertei o F aqui para centralizar, ó, ele tem 4 linhas aqui, ó, 4 linhas de divisão de extrusão. Você pode aumentar essas linhas, inclusive, ó, aumentar a distância, ó, de extrusão. Você pode mandar, por exemplo, deletar essa letra da frente aqui. Então você tem Delete Caps, ó, vou ativar On, aí, ó, ficou vazado. Várias coisas, né, que você pode fazer. Aqui é 0 e 1, é ligar e desligar, né, código binário. Então deixa eu desligar esse efeito aqui. E aí você pode apertar o 2 para o modo de suavização, mas não é interessante suavizar uma letra, né, porque dá um efeito estranho, né. Inclusive é o que eu falei, quando você fazia as curvas e o A tem esse buraquinho, você tinha que selecionar a curva de fora, segurar o Ctrl, clicar na de dentro para aplicar o Bevel Plus, senão ele preencheria tudo isso aqui, ia ficar estranho. O 4, ó, é o Wireframe. Então, ó, antigamente é o que eu falei, você faria uma curva, você ia vir em Create Text, escreveria, ele faria tudo em curvas, assim. Você teria que selecionar a curva, vir no Surface e fazer o Bevel Plus, letra por letra. Hoje já ele tem esse Create Text. Então beleza, turma, é assim que a gente voltar aqui pro 5,
É assim que a gente cria um texto. E agora eu vou falar com vocês sobre materiais. Quando você cria um polígono, ele vai vir nessa cor cinza. Essa cor cinza é um material que já está atribuído a ele, e o nome desse material é o Lambert 1. Então tudo que você vê assim na cor cinza é porque já tem aqui aplicado o material Lambert 1. Lembra aqui do Hypershade Mode, que você segura a tecla de espaço, vem aqui nesse quadrante de cima, clica, com da direita vem no Hypershade. Tem uma forma de acessar esse menu também, que é vindo aqui em Window, e aí você vem aqui Render Editor e Hypershade. Então você vai ver que essa janela aqui você vê os materiais. Aqui você vê meio que uma demonstração da aplicação desse material. Você pode segurar o Alt, girar, aproximar. É meio que um teste de como ele ficaria aplicado. Esse Lambert 1 é o material que dá essa coloração cinza. Tudo no Maya que você cria os polígonos já vem com Lambert 1 aplicado. O ideal é que você não mexa no material nesse Lambert, deixa intacto, porque por exemplo, se você modificar a cor dele, tudo que você criar agora de polígono, ele vai ficar nessa cor. Então não mexa no Lambert 1, deixa ele intacto. O que a gente vai poder fazer é criar outras coisas, e o Maya tem os atalhos Ctrl A, abre aqui o Attribute Editor, você pode vir em Window, tem aqui General Editor, os Attribute e tal, o Workspace, você também pode organizar aqui a área de trabalho do Maya, você pode agrupar os produtos, os sólidos que você faz também, então é bem interessante. Pode fazer tipo no Photoshop as layers, depois eu até mostro isso para vocês também, que é na janela de display. Quando você consegue ativar a janela aqui de display, aí ele mostra certinho para você todos os sólidos que você tem organizado. Então eu tenho aqui um material, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa esfera aqui, eu vou fazer um Ctrl D e eu vou duplicar ela aqui diversas vezes, só para a gente ver como que os materiais eles funcionam. Então eu tenho aqui várias esferas. Vamos lá voltar aqui para o Window, o Render Editor e Hypershade. Então beleza, eu tenho aqui em cima os meus materiais, aqui eu tenho a minha área de trabalho, e aqui no canto aqui os materiais que eu já tenho. Então tem aqui as texturas, os materiais, os renderings, tudo fica aqui nesse menu, aqui o flyoutzinho. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, tem várias coisas aqui que a gente nem usa muito e coisas mais avançadas. Se você quiser ver os materiais básicos, a gente vai mudar aqui para Surface. Aí ficam os materiais que a gente mais utiliza. E agora a gente vai mostrar alguns bem interessantes aqui para vocês. Primeiramente, vamos criar aqui um novo Lambert 2. E aqui tem Workspace, que é a área de trabalho, né? Que eu posso organizar, limpar ela aqui na borrachinha, enfim, aqui ó. Clear, Graph, enfim. Eu tenho esse material aqui que é um Lambert. O que é o Lambert? Eu vou clicar com o do meio e jogar aqui para ele o Lambert 2. Ou eu posso selecionar, clicar com o da direita, Assign Material to Selection. Tem várias formas de eu aplicar o material para seleção. Essa bolinha então tem esse Lambert 2. O Lambert eu posso vir aqui em Color e mexer aqui na cor dele. E ele é um material fosco. Esse Lambert é um material que ele não tem reflexo, então ele é fosco, que é diferente de, por exemplo, nessa esfera aqui, eu vou criar aqui um outro material que chama Blim, e aí eu vou adicionar o Blim para a esfera. Vocês conseguem ver, ó, eu vou jogar o Lambert 1 nessa aqui para ficar cinza de novo, né, para ficar como estava a outra. Ó como que diferentemente do Lambert 1, o Blim ele já tem um reflexo, então ele já é um material reflexivo. A próxima que eu vou pegar e eu vou jogar nessa aqui é esse Anisotropic. Criei um material, ó, eles estão aqui na minha área de trabalho, vou clicar com o botão do meio e jogar. Ele parece um pouco Blim, ele tem um reflexo, mas é um reflexo em outro sentido, ó, no outro direcionamento. Parece aquele reflexo de fios, enfim, é bem interessante aqui esse formato anisotropic. Você tem um que tem um material que tem esse brilho de uma forma mais umedecida, que é o Fong, que ele é bem interessante, ele permite luminosidade também.
Olha lá, se a gente comparar o Phong, ele tem um brilho um pouquinho mais diferenciado. Ele é mais irregular, que dá a ideia de uma superfície mais cristalina, mais molhada, fazer, por exemplo, vidro, fazer óleos. Esse material é o melhor, né? E então nesse menu Shelf, aqui a gente tem as texturas, os renderings e os materials. Agora vamos fazer o seguinte, se eu pegar aqui meu material Blim, que eu apliquei lá naquela esfera, eu posso vir aqui no Property Editor dele, eu posso aplicar aqui para ele uma cor. Então ó, o Blim, ó como que fica aqui no exemplo. A gente pode ter um mapa para essa cor e um mapa para transparência, que gera um canal alfa. A gente pode selecionar uma transparência para ele, ó, aí ele já fica mais igual um vidro. Ó que interessante, ó. Então isso é legal no Blim. Eu ia apertar o F para centralizar aqui, ó, jogar essa esfera mais pro cantinho, ó. Então diminuir aqui a largura dessa janela. A transparência a gente pode aplicar uma outra cor para ela também, ó. É bem interessante. Ambient Color é como que o Blim ele vai refletir a cor do ambiente. Se for branco, ele reflete toda a luz. Se for preto, ele praticamente não vai ter reflexo. Então é isso que faz esse Ambient Color. E incandescência, aqui é como ele emite luz, ó, ele está brilhando, ele está emitindo a luz aqui. Então incandescência, o Blim ele começa a emitir luz, aqui ele começa a refletir a superfície. E aí para você enxergar isso melhor, você pode dar um render aqui para renderizar o frame. Aí você vai conseguir ter uma visão melhor, ó, o render view de como que fica o acabamento final, o seu resultado, ó. Tá vendo? Ele está emitindo muita luz aqui, ó. Essa é uma renderização só básica. Eu posso fazer a incandescência dele diminuir, a transparência dele aqui, jogar um outro tipo de cor, por exemplo. É bem interessante esses trabalhos que a gente consegue fazer aqui com esse material. Ele tem a transparência, ele incandesce, ele emite luz. Translucência é a luz que passa por ele. Quando você pega aqui a parte de translucência, a difusão também, você consegue fazer a luz ser difundida. É bem interessante vocês pesquisarem esse material, né? Esse Specular Shading é muito legal porque aí é reflexão para ele, ó, refletir mais ou menos luz. Então você tem aqui a Specular, olha lá, como que ele vai fazer a reflexão da luz, ó, se ele vai ser mais um vidro, ó, parece mais um plástico. Quando você modelar, ele vai ficar mais dessa forma, ó. Então é bem interessante aqui que vocês trabalhem, né? Olha lá, e veja os ajustes do material, né? Como que gera esses efeitos. Então, como ele já ficou mais esverdeado aqui, né? Só para ficar mais completo e mostrar para vocês, eu tenho aqui um Blim que eu vou aplicar aqui a seleção. E eu estava controlando aqui nos properties, né, deles, mas você pode também vir aqui no Attribute Editor também e escolher o material, porque se você vier pelo Attribute Editor, você vai ter opções que, por exemplo, aquilo que eu comentei do Special Effect, tá aqui, ó. Vamos supor que eu tenha feito aqui no Blim uma incandescência, vou pegar aqui uma cor para ele ficar mais incandescente aqui, ó. Beleza, tem aqui a cor escolhida. Aí, o que eu vou fazer agora? Deixa eu deixar uma cor mais clara assim. Incandescência, bump mapping, difuso, né? Difusão aqui eu controlo, translúcido. Aqui a profundidade, o foco, o specular roll, que eu falei que é como que a luz ela é reflect color, né? Que tem a ver com a reflexão. Vamos fazer aqui uma reflexão mais pro vermelho, só para deixar. E aqui o Special Effect é onde eu falei que eu posso fazer um hide. Esse glow é tipo um brilho externo que ela vai ter, e se eu colocar o hide source, não aparece aqui, mas aparece no render, ele vai esconder a esfera e vai ficar só um brilho em volta. Agora eu vou pegar uma outra esfera aqui, essa, e eu vou criar um Ramp Shader. Vocês vão ver já o que é. E esse Ramp Shader eu vou aplicar nessa esfera aqui, ó. Ela então já está com esse modelo. Ramp Shader significa que você pode ter um degradê
ter um gradiente entre cores. Eu posso pegar aqui, por exemplo, clico aqui, ó, escolho a cor que eu quero, tipo, pegar um roxo, ó, e aqui nesse canto, ó, eu posso pôr mais cores ou clicar aqui embaixo, ó, para tirar a cor. Vou tirar essa aqui, ó, ele tá todo roxo. Agora aqui eu vou colocar uma outra cor, por exemplo, vamos pegar um verde. Então o que ele está fazendo na realidade, ó, é uma transição. Vou apertar o F para centralizar aqui, ó. Ele está fazendo a transição do roxo para o verde, que é uma coisa bem interessante. Porém, isso aqui, se você olhar, ó, essa transição ela está sempre voltada para a câmera, tipo aquelas as árvores do Super Mario. Olha lá, se eu girar a câmera, ele continua com essa transição voltada para mim. Eu posso tirar a cor clicando embaixo e clicando aqui, como eu falei, adicionando outras cores, ó. Eu vou pôr mais uma dessa, vou colocar aqui mais uma cor, ó, fazer uma coisa bem colorida aqui para vocês verem uma outra coisa interessante, ó. Aqui, depois do verde, vamos colocar um azul, ó. E aqui no meio vamos colocar mais uma cor aqui, um vermelho, por exemplo. Ó como o material ali já vai ficando, ó. Aqui é a parte da iluminação dele, né? Mas enfim, aqui ele já vai ficando dessa forma. Porém, olha que interessante. Tá vendo que nesse Ramp Shader eu posso aqui controlar a incandescência e tudo mais. Uma coisa legal que eu posso fazer é selecionar a cor e aqui no Linear colocar None em todos eles. E você vai ver uma coisa legal, que ele não vai ficar mais... Aí, ó, ele não vai ficar mais dessa forma de degradê. Ele vai ficar agora com as cores bem marcadas, ó, na minha forma. E isso aqui, ó, parece um pouco bidimensional. Ele criou aqui um efeito 2D muito interessante, que lembra e serve como aquela técnica do cel shading. Cel shading é uma forma de sombreamento que faz, por exemplo, o videogame que é 3D parecer 2D. E esse Ramp Shader, ele é muito bom para você poder criar então esse cel shading, ó, que é uma coisa bem interessante, é uma coisa bem legal de ser feita. E aqui no Specular Shading você pode fazer ele refletir mais, aqui, ó, brilhar mais, brilhar menos, enfim, tem várias coisas aqui que você pode também controlar, né? Então esses são os materiais mais importantes que a gente utiliza para fazer no Maya, né? Para poder fazer esse tipo de edição. Então você tem aqui o anisotrópico, que faz esse daqui mais um brilho mais vertical. Você tem o Blim, que ele tem incandescência, ele tem transparência, ele pode ser uma lâmpada, um brilho. O Lambert, né? Você tem aqui o Fong aqui, que também é um material legal para você fazer o brilho, para fazer um tipo de incandescência aqui também, bem interessante. O Ramp Shader, que é muito legal para fazer o cel shading, enfim, tem várias coisas. E aqui tem alguns tem alguns materiais que já vêm, né, aqui no Maya, já meio que configurados aqui. Uma outra coisa interessante, deixa eu limpar aqui minha área de trabalho, é quando a gente fala em textura, quando a gente vai trabalhar com os tipos de textura de um material. Então, para trabalhar com as texturas, eu vou deletar todos esses materiais aqui, já que a gente já conheceu um pouco melhor cada um deles. Eu vou criar aqui um polígono novo, e nesse polígono novo eu vou deixar vou voltar lá para minha janela aqui de shade, e aí eu vou criar um novo Lambert para a gente poder mexer com ele. Então você clica aqui Surface, seleciona aqui Lambert, ó. Eu já criei aqui um Lambert 3. Aqui eu tenho Color, que é a cor, né, que eu já mostrei para vocês que a gente pode colocar uma cor no meu Lambert. Deixa eu associar ele aqui, ó, a seleção. Então aqui eu posso selecionar a cor dele, porém eu posso vir aqui, ó, e pedir uma textura, por exemplo, Checker. Olha que interessante quando a gente pede aqui um Checker. Tá vendo que eu tô assimilando ele à seleção, mas ele não tá aparecendo a textura aqui? Aqui eu consigo ver. Por que no meu material eu não consigo ver a textura aplicada? Porque em Shading não basta o Smooth Shade All, mas eu tenho que pedir um Hardware Texturing. Agora sim, mudando dessa forma eu consigo ter esse Crackler aqui. E tem várias coisas interessantes que você pode fazer
com esse material aqui, com essa textura. Aqui, ó, na área de trabalho, vou aumentar aqui no canto para vocês verem, ele tem aqui o Lambert 3, né, associado ao Sharecracker aqui, o Shaker, e eu posso fazer aqui, ó, vários ajustes nesse material aqui, efeitos, ó. Então clicando aqui tem muitas coisas interessantes que a gente pode fazer, mudar a cor dos quadradinhos, fazer ter mais quantidade, aumentar o contraste, e ele tá mapeado, ó, de que forma? Com uma textura 2D, ó. A textura 2D é onde você vai fazer o controle de, por exemplo, se eu aumentar aqui o Repeat U de 4 para 6 e der um Enter, ó, ele vai fazer mais. Se eu colocar, por exemplo, ó, 2 e 2, o V é o X e Y, seria então como o eixo X e Y no mapa UV, ó. 2 e 2, ó, como que fica. Vamos aumentar agora aqui para, por exemplo, 22 e aqui para 22. Ó, ele já muda totalmente, ó, o formato, né, da textura aqui que eu tô aplicando nele, ó, que interessante, né? Então esses quadradinhos aqui são bem legais e você tem várias coisas aqui que você pode também fazer a configuração, tanto por aqui, ó, cor 1, eu posso pegar uma cor e mudar aqui, ó, cor 2, coloquei outra, clicando aqui no checker. Então é assim, é uma grande diversidade de opções e possibilidades, tanto é que quando eu diminuo os quadradinhos, ó, eles ficam menores do que um polígono, ó. O polígono tá grande, eles ficam menores. Então não teria como eu ficar estrudando linhas. Eu teria que estudar linha a linha para fazer os quadradinhos. Essa textura aqui já facilita muito. Se a gente tiver em Textures, já tá aqui, ó. Ele fica nesse menu, nessa região aqui, os materiais. E aqui são as texturas que você pode utilizar e aplicar. Então essa foi uma. Deixa eu deletar aqui o polígono. Vamos criar aqui um outro Lambert, aqui Surface Lambert, e limpar aqui minha área de trabalho e criar aqui mais uma esfera. Vamos ver agora um outro bem interessante. Venho no Lambert, clico aqui no quadradinho, eu vou pegar agora esse Cloth. Olha que interessante essa textura, né? E vamos aplicar aqui na minha esfera. E aqui também, ó, você tem todos os controles do Repeat U, Repeat V. Vamos colocar aqui, ó, 22 por 4, ó. Ele já vai mudando aqui o formato. Também é um tipo de texturização bem legal, uma textura interessante de se fazer. Você pode clicar aqui e mudar as cores também do gap, mudar a cor daqui, o V, color, a cor no eixo X, no eixo Y. É bem interessante e completo. Você tem o grid também, que é um outro tipo de textura, ó. Vamos vir aqui. Tá vendo que clicando aqui você consegue, ó, pegou o Lambert. Se você quer saber qual textura que está linkada a ele, você pode clicar nessa seta, ele já vai te mostrar a textura, que também é um controle bem útil. Vamos então limpar a área aqui, criar um novo Lambert. E nesse Lambert a gente vai aplicar a textura agora Fractal. Olha que bonito que é, parece um mármore. Interessante. Vamos vir aqui e vamos aplicar a seleção, ó. Olha como que fica. E o Fractal também, você pode até colocar um controle de transparência, ó, no material. Você pode mudar as cores, ambient color, aquilo lá de incandescência, transparência, né? Tudo aquilo que eu falei, ó, funciona também para o material. Pode clicar aqui no Fractal, tem as cores. Você pode vir aqui, também tem a repetição em U e V. Então você pode aqui mudar as cores dele, é bem interessante esse tipo de material. Color, ó, você não consegue mais selecionar, porque a cor aqui agora está atrelada a qual textura? A essa aqui. E aí você pode fazer aqui amplitude, ó, controlar diversas coisas, threshold, o raio, ó, se ele vai ser mais suave, aqui a frequência dele, as cores, default color aqui, você pode ir trocando, enfim. É bem interessante o ganho de cor que você vai dar, ó, nele, cor default. Enfim, você vai fazendo aqui o offset. Conforme você vai mudando o aspecto do material, ele acaba sofrendo as alterações interessantes, né? Então é bem legal, ó. Aqui, ó.
o offset eu deixei roxo e o ganho eu deixei amarelo, então eu consegui mudar as cores desse material. Vamos limpar a área de trabalho, criar um novo Lambert, que é esse material fosco que nós estamos trabalhando aqui, e no Lambert 6 vamos a colocar aqui a textura e fazer um novo aqui, ó, Lambert 6, criar uma por grid agora. Olha que interessante também que é a textura em grid, ó. Você pode aqui selecionar a cor da linha, a cor do preenchimento, então a linha vai ser vermelha e o preenchimento vai ser amarelo. E aí aqui, ó, em grid, clicando aqui nele, você consegue o tamanho em U, ó, o tamanho da linha em V, o contraste entre ela, o balanço de cor, efeitos, o offset, ó, se ele vai ser mais nítido ou mais embaçado, um filtro, ó. Então é bem interessante a gente brincar, né, com essas texturas aqui. Porém, uma outra coisa de textura que a gente pode fazer também é, vou criar um novo Lambert, que daí a gente vai fazer um vídeo falando melhor sobre isso aqui, o Lambert 7, limpar aqui, criei o Lambert, ó, a gente vai selecionar esse material e a gente vai pegar uma textura por arquivo, file, e aí você tem, ela fica pretinha aqui porque a gente ainda não escolheu qual arquivo a gente quer. Então a gente vem aqui na pastinha e vai pegar no computador uma foto que a gente tenha. Lembrando que canal alfa também serve, ele faz o canal alfa no sentido de canal de transparência, se for uma foto em PNG, e o Maya ele importa PSD, ele importa as curvas do Illustrator. Se você tiver um texto já lá, você pode importar para o Maya. Eu vou pegar isso aqui e fazer um open. Olha que legal, eu texturizei essa esfera com a minha mochila. Olha que interessante, ó. E por que que ela dá essa quebra aqui, essa parte que fica meio estranha aparentemente? Se a gente pegar aqui, ó, o arquivo, tem aqui o material, o arquivo, o tipo de textura 2D, a gente pode fazer ela repetir no eixo U, repetir no eixo V, né? Só que ela tem uma quebra aqui, se a gente olhar. E por que que essa quebra ocorre? Deixa eu fechar aqui, ó, apertar o F, ó, tá texturizado aqui com a foto que eu fiz, ó, que legal. Interessante, né, que fica. A gente vai vir aqui em UV e pegar aqui o UV Editor. E aí a gente vai ver que ele tem esses quadrantes aqui, ó. Esse quadrante aqui de cima é o quadrante principal que a sua textura ela vai ser aplicada, olha, nesse quadrante. Veja que a minha bolinha planificada tá dessa forma, ó, tá desse jeitinho aqui, planificado. A gente pode fazer o que? Clicar, ó, aqui com os botões da direita, ó, e selecionar as áreas que eu quero. Por exemplo, eu quero só esses quadrantes aqui, eu posso mandar ele para cima, ó, reposicionar aqui para o canto, ó, para o lado. Eu posso eu posso mudar o tamanho, eu posso escalonar ele. Então posso fazer ele ficar menor, ficar maior. São várias as alterações, ó, possíveis que a gente faça no grid UV. E essas alterações elas afetam diretamente, ó, o resultado, ó, que você vai ter na sua imagem. E a gente vai ter uma aula falando certinho sobre isso, ó. Então seleciono só os pontos que eu quero, aí vou reposicionando e aí eu vou construindo aqui a minha malha. Aqui eu tô zoando toda ela, né? Mas a gente pode aqui fazer as edições, copiar, colar. Esse painel aqui é uma coisa bem interessante também pra gente conseguir fazer esses ajustes, ó. Eu posso vir aqui, ó, só arrastar os que eu quero, eu mudo, né, as opções aqui, ele me dá as outras coisas que a gente pode fazer, ó, selecionar as arestas, ó, e mexer de várias formas, ó, pegar aqui no tridimensional as faces. Então aqui face, aresta, ponto, é quase como quando você edita o polígono, né? Só que aí você pode, por exemplo, diminuir a textura, ó, fazer um Ctrl Z para voltar com tudo. Você pode pegar a área aqui, só que você deseja, vem aqui, ó, vai clicando e segurando, você pode pegar só o ponto, ó. Aqui no caso eu vou, ó, pegar um ponto isolado, ó. Aí o melhor é porque eu posso fazer o grid aqui, ó, clicar e já selecionar todo o intervalo que eu preciso e aí fazer lá os efeitos de diminuir de tamanho, virar, arrastar. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje aqui de Maya, falando algumas dicas sobre os materiais, as texturas.
Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante e vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que sempre responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.